pessoal, a gente vai conversar um pouco com a Vanira, ela que foi jogadora da seleção brasileira, participou do time do Minercal, do time da Leite Moça e outros times, dentre outros times de Sorocaba. Tudo bem, Vanira? Tudo em ordem. Prazer em tê-los aqui. Prazer é nosso. Então, Vanira, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua carreira. Em primeiro lugar, eu queria saber como você se apaixonou pelo basquete, como você entrou nessa carreira. Bom, a nossa história, eu tenho uma irmã gêmea, a Vânia, né, todo mundo também conhece. Na verdade, a Vânia foi a precursora nessa nossa entrada na carreira esportiva, porque a Vânia gostava muito do esporte e dentro disso ela procurou um técnico, que era até então assistente técnico do Barbosa na seleção brasileira, e pediu para que fizéssemos um teste no Clube Tomás Mazzoni na Vila Maria. Antes disso jogávamos pela escola, fomos descobertos na escola, dentro dos jogos escolares, dentro de competições que envolviam naquela época os estudos e as escolas na qual estudávamos. Resumindo, a Vânia foi até o Ayrton Pereira Bueno, que foi nosso primeiro técnico. Marcamos um teste, todo mundo meio desconfiado, né, que essas duas birutas. Aí nesse teste, no primeiro momento, já passamos, já fomos convidadas a entrar na equipe que disputava o Campeonato Paulista, já fomos federadas. E nesses 2 anos, já 76, 75, 76, já fomos convocados para a seleção brasileira. Aí veio toda essa carreira. Aí depois disso teve a sequência, né? Jogamos logo muito novos, já fomos para a seleção brasileira na nossa categoria. Na verdade, a primeira nem era a nossa categoria. E, consequentemente, fomos desenvolvendo, aprimorando, fomos aprendendo, outros clubes foram interessados, fomos acumulando títulos, até que saímos do Tomás Mazzoni, fomos embora para Catanduva, jogamos com Hortência, primeira vez que atuamos junto com Hortência. E depois disso, seguimos carreira Prudentini, sempre carreira de sucesso, sempre em grandes equipes, com grandes técnicos, grandes companheiros de equipe. E quando acabou a equipe de Presidente Prudente foi quando eu e a Vânia nos separamos. A Vânia foi para Piracicaba atuar no BCN e eu vim para Sorocaba, que até então era Minercal, junto com Hortência. E a Vânia foi jogar junto com a Paula. Depois disso começou, né? Aí a minha irmã já atuava na seleção brasileira adulta e a minha primeira convocação foi quando eu vim para Sorocaba e dentro disso seguimos carreiras. Jogamos 5 anos só juntas pela seleção brasileira, até o momento que a Vânia foi contratada para jogar em Sorocaba, onde passamos a ser parceiras, companheiras de equipe. Entre tudo isso, convocados para a seleção brasileira, títulos importantíssimos, uma geração de ouro que dificilmente eu acredito que aconteça novamente. A nossa geração já substituiu uma geração vencedora que era da Norminha, Marilene, Heleninha, Laís, Elci. Então a gente já substituiu uma geração que já ganhou muitos títulos pelo Brasil. Infelizmente a gente está assim, colaborando, né? Felizmente colaborando, e infelizmente ainda não temos mais uma geração que substitua a nossa. Mas foi uma geração vencedora, uma geração de ouro, geração de campeã pan-americana, mundial, primeira vez de participação nas Olimpíadas. E a gente tem um orgulho enorme de ter feito parte dessa geração, ainda mais tendo como companheira a Paula Hortência. Tudo bem. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre o time do Leite Moça, que era praticamente uma seleção na época, né? O time do Leite Moça era assim, era uma honra, né? Era um prazer muito grande defender essa equipe, principalmente a cidade de Sorocaba, que tanta tradição tem no basquetebol feminino. É conhecida através do basquetebol feminino. E defender Sorocaba foi algo assim, acho que marcou muito a carreira de todos os atletas que passaram aqui. Primeiro porque era uma equipe que disputava todas as finais de campeonato. Nós, durante 5 anos, disputamos todas as finais de campeonatos existentes até então. Conquistamos o cenário internacional através da equipe de Sorocaba, fomos disputar o Sul-Americano no Chile. Era uma equipe que cedia 10 jogadoras para a seleção brasileira e juntava junto com o BCN, que também tinha mais 10. Então, naquela época, você tinha 30, 40 meninas para fazer parte da seleção brasileira. E tínhamos uma equipe formada de 10 jogadoras convocadas. E até então, até fizeram um ranqueamento, né? Porque esse ranqueamento impossibilitou que nós pudéssemos atuar juntas
por outros clubes porque era muito forte. Todas as finais do campeonato eram Sorocaba e Piracicaba. Então jogar em Sorocaba, para quem teve esse privilégio, para quem pôde defender a cidade nesses anos, 9 anos de existência da equipe, eu acho que são momentos que marcou a carreira de todos. A Hortência até hoje fala sobre isso, que Sorocaba realmente é a cidade do coração, é a cidade que nos consagrou como profissionais do basquetebol, é a cidade que nos fez ser conhecida mundialmente, e eu acho que a cidade em si é muito grata por isso, também pelo grandes títulos, né? A grandiosidade que era isso tudo, de você ver um ginásio de esporte lotado, com as ruas fechadas, com telão para o público que não pôde entrar, poder assistir os jogos. Então eu acho que hoje, por exemplo, o trabalho que a gente realiza para o basquetebol é um dever, é uma obrigação por tudo que esse povo, que o público sorocabano, porque eu sou cidadã sorocabana, moro aqui desde 1986, me sinto uma cidadã sorocabana, apesar de morar em Votorantim, mas eu sinceramente, assim, tudo que eu devo, tudo que eu construí na minha carreira como profissional foi dentro de Sorocaba, então eu devo muito as minhas conquistas a essa cidade. Então, em relação aos títulos, para você, qual foi o mais importante da sua vida? Olha, de clubes, foi o Campeonato Mundial, né? O Campeonato Mundial que nós disputamos no Corinthians, com grandes seleções. É importante as pessoas saberem que naquela época tudo era para o basquetebol brasileiro mais difícil, né? E nós disputamos um Mundial de clubes com jogadoras que atuavam pelas seleções de seus países e grandes equipes, e não foi fácil ganhar o Mundial de clubes. E foi um dos títulos, acho que mais importantes que tivemos aqui em Sorocaba. Depois disso foram os títulos pela seleção brasileira, né? Foram os títulos de Pan-Americano, Olimpíadas em Barcelona, campeã e participação em outros PANs, campeã sul-americana. Então, cada um tem a sua importância. E aqueles que eu pude estar presente, que eu pude participar, naquele momento foram os mais importantes para mim. Dentro da minha família, nós temos, como sou eu e a Vanessa atletas, temos todos os títulos que o basquetebol poderia oferecer. Os que eu não participei, a minha irmã participou e conquistou, e aqueles que ela não pôde participar, que eu participei pela minha equipe, eu também conquistei. Então acho que cada um tem um significado, mas por Sorocaba, de clubes, o Mundial foi o mais importante. E jogo? Qual foi o jogo mais incrível que você teve na sua vida? Olha, eu tenho um jogo que, assim, ele é importante para mim pelo fato de eu ter vindo de uma lesão, né, de eu ter quase que não jogado mais. Eu havia sofrido um acidente de moto e eu fiquei um tempo parada, e até você recuperar a posição titular, até você voltar de novo a receber a confiança da sua equipe, do seu técnico. E esse título foi uma final do Campeonato Paulista, melhor de 5, e Sorocaba já estava na luta para ser campeão paulista fazia muito tempo, porque ela foi formada uma equipe muito grande, e a gente não conseguia ganhar de Piracicaba. E nesse último jogo, o 5º jogo foi no Ibirapuera, em São Paulo, e eu pude, e o Vendra me colocou, eu joguei, eu entrei faltando, naquela época eram 4 tempos de 20 minutos, não tinha essa divisão de 4 tempos de 10, e o Vendra me colocou faltando uns 10 minutos para acabar o primeiro tempo, e daí então eu não saí mais. E joguei, fiz a minha parte, fiz aquilo que foi determinado para fazer, e foi o momento que eu me reergui novamente jogando em Sorocaba, porque até então eu achei que não ia mais dar, que eu ia ser dispensada, que eu não ia ter mais condições de me recuperar do que me aconteceu. Psicologicamente é muito difícil você sair de uma entre parênteses, sossego, para passar por um terror danado de depois você ter que provar tudo de novo. Então foi um jogo importante pela recuperação, pelo título que Sorocaba ganhou do Campeonato Paulista, há tempos que a gente não conseguia o título do Campeonato Paulista, e também por ter conquistado novamente a confiança da minha equipe, do meu técnico, ter feito o meu contrato para o ano seguinte, ter ficado em Sorocaba até quando a equipe terminou. Qual foi o seu maior ídolo no basquete? Olha, eu convivi, se eu falar para você que antes de começar o basquete eu tinha alguém em quem me apegar, eu não tinha, tá? Porque a gente era tudo maluco, eu e minha irmã era moleque, né? A gente queria mais era jogar, se atirava no chão, era umas coisas meio absurdas. Durante a carreira esportiva, eu joguei junto com a Hortência durante 8 anos, então acho que eu aprendi muita coisa com a Hortência, apesar de admirar muito a Paula, somos amigas, nos encontramos todas as vezes.
que temos a oportunidade de nos ver, mas assim, pelo que eu aprendi com o basquetebol, pelo que ela me ensinou, em termos não só não só profissional, mas os caminhos que eu teria que seguir na minha vida durante a minha carreira e pós-carreira esportiva, pelos conselhos, pela amizade, pelas confidências, por tudo que a gente passou durante esse tempo todo. Acho que a Hortência realmente foi meu ídolo, continua sendo, estarei sempre torcendo para ela, quero que ela tenha muito sucesso na seleção brasileira, apesar que eu acho que a seleção brasileira hoje não está precisando de dirigentes e técnicos, sim de jogadoras, mas eu acho que foi a pessoa que se eu tiver que falar que foi quem me ensinou muita coisa dentro do esporte, realmente foi a Hortência. E sobre esse projeto que você e sua irmã criaram, você pode falar para a gente um pouco sobre ele? O nosso projeto social, como eu disse, é uma obrigação, é um dever nosso. Então, como funcionam esses projetos? São projetos elaborados que você apresenta dentro das leis paulista e de incentivo ao esporte do governo federal, e eles são aprovados para você desenvolver um projeto dentro da sua cidade. Hoje já é o segundo ano que eu tenho desenvolvido esse projeto, já há 11 anos, 10 anos que eu trabalho com social, e o segundo para o terceiro ano aprovados por leis. Esses projetos são projetos que beneficiam crianças da rede pública, fornece alimento, fornece reforço escolar, fornece material de quadro, uniforme de treinamento, agora começa as aulas de canto e de violão e começa a alfabetização para adulto e adolescente. São projetos que, e eu sempre digo que falar de projeto social é muito complicado, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim envolvendo outras pessoas, que a gente vê aí que usa o social para coisas que não, para benefício próprio. Mas a gente tem um sucesso, um trabalho impecável, um trabalho hoje de grande credibilidade no governo federal e estadual, está entre os principais projetos em termos de credibilidade e prestação de contas. Eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que trabalham comigo que faz com que isso seja possível e que eu possa continuar desenvolvendo isso com segurança. E é um prazer, não é algo que você faz e você está ensinando e está oportunizando para aqueles beneficiados a prática do esporte, não só de maneira correta, mas de maneira que faça com que cresçam pessoas, melhores pessoas, como todo mundo fala. Agora, projeto para tirar a criança de rua não é nosso foco, porque isso é para político. Nossos projetos são para que já não vá para as ruas e que dê a oportunidade da criança realizar o esporte de forma saudável e participativa. Minhas conquistas, minhas amizades, o meu caminho o que a vida me permitiu ter hoje, o meu conhecimento, eu devo ao esporte. Eu acho que sem ele talvez eu não estaria fazendo tudo isso que a gente faz hoje. E a única forma que eu tenho de agradecer é realmente proporcionando às pessoas aquilo que na nossa época não tivemos, mas que hoje a gente pode proporcionar de uma forma correta, honesta, sincera, que é o aprendizado do basquetebol e os ensinamentos que ele trouxe e proporcionou à nossa carreira esportiva. Tá, então, Vanilla.